dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa quarta aula da nossa Escola Bíblica Online da Igreja de Nova Vida em Benfica. Quero aqui agradecer aos meus tutores, missionário Dr. Flávio Franco e o auxiliar Dr. Marcos Vinícius, os quais me ajudam muito, me auxiliam sempre para estar trazendo, como eu sempre digo, um estudo para que a nossa igreja venha crescer. Não é verdade? Quero agradecer também a nossa amiga auxiliar Eduarda, que me auxiliou aqui na semana passada. Foi muito bacana, aí teve alguns comentários que o pessoal gostou. A gente vai estar fazendo alguma dinâmica voltada para esse formato, para um outro dia da semana. Nosso missionário está com umas ideias e a gente vai colocar à frente aí. Bom, o importante de tudo isso é que vocês participem conosco. O importante de estar fazendo tudo isso, de ter todo esse trabalho, levantar esse estudo para engrandecer o nome de Cristo, é você também dividir esse conhecimento com a gente. Por isso, participe, envie mensagem para nós, envie perguntas para nós dentro do assunto que a gente vem abordando. Nós, no momento, estamos em Atos, tentando trazer a geografia de Atos e trazendo a história de Paulo dentro de Atos, e precisamos da sua colaboração para isso. Bom, seguindo dessa forma, antes de darmos prosseguimento, vamos fechar nossos olhos nesse momento. Se você está na tua casa, com a sua família, se você não está reunido com a sua família, faça desse momento agora a sua casa, a sua igreja. Então reúna. A palavra de Deus diz isso, né? Onde 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, ali estarei. Então faça com que Deus habite na tua casa nesse momento. Amém? Feche teus olhos, vamos orar a Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia. Senhor, vemos te pedir nesse momento para que o Senhor nos dê esclarecimento, Senhor. Acerca das Escrituras, acerca da tua palavra, acerca da história da igreja. Senhor, nos ajude a cada dia a compreender, nos ajude a cada dia a caminhar contigo, nos ajude a cada dia a quando formos falar da tua palavra, quando formos falar do teu nome, que possamos ser assertivos, que possamos ter base, que possamos tirar a nossa vontade, tirar o nosso coração e colocar o teu, para que o povo venha a entender, para que nós possamos entender a verdadeira essência que é a tua palavra, que é o Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado por cada família aqui representada. Senhor, vem te pedindo nesse momento, visita cada casa aqui que está logado conosco nesse momento. Senhor, eu te peço, abraça cada um, que possamos não nos sentir sozinhos, Pai, nesse período de isolamento social. Pai, sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas e sabemos também que o Senhor não se isola, que o Senhor está junto conosco. Queremos também te agradecer por isso. É o que te pedimos nesse momento, já agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como a gente tem feito desde o início desse estudo, a gente gosta da participação de vocês porque a gente responde os questionamentos, os comentários que vocês nos trazem, né? É um assunto que eu achei que já teria encerrado, foi a questão do Pentecoste, mas a nossa diaconisa Cláudia deixou um comentário junto com uma pergunta aqui e eu queria tentar encerrar esse assunto porque realmente pode ser um vespeiro esse assunto, né? A gente não sabe se as pessoas interpretam de forma amistosa os comentários que a gente faz, não é verdade? Mas aqui eu volto a dizer, a nossa intenção aqui não é exaltar ou diminuir qualquer tipo de denominação, também não é ser dono da razão, muito pelo contrário. Tenho aprendido, se não fossem meus tutores, eu não estaria trazendo esse estudo para vocês, com certeza. Não tenho capacidade, mas Deus ele usa as pessoas para trabalhar em nossas vidas, não é verdade? Bom, a pergunta da Cláudia é a seguinte, vou ler para os irmãos. Foi falado no início, ela está se referindo à aula da semana passada.
foi falado no início sobre ser batizado no Espírito. Não é que você junto fale em línguas, mas muitos pensam que as duas coisas acontecem juntas. Tem alguma referência bíblica disso? Tem alguma referência bíblica disso? Na festa do Pentecoste, quando foi derramado o Espírito Santo, e eles começaram a falar línguas estrangeiras, para que os que tivessem lá entendessem o que estava acontecendo. É por isso que atrelam uma coisa com a outra? Então, Cláudia, a impressão que dá é que, pela sua pergunta, é que eu estou sendo contra a pessoa ser batizada, receber o Espírito Santo e começar a falar em línguas. Não é isso. Não é isso. Que fique claro que não é isso. O que eu quis deixar na aula passada foi a importância do derramado do Espírito Santo, que não é necessariamente tão importante quanto falar em línguas. E sim, eu creio que há pessoas que confundem por questão de interpretação do texto. Atos 2 diz assim, Atos 2, vou ler aqui, Atos 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Exatamente para isso que você falou, Cláudio. Né? Qual foi a estratégia de Deus? Atraiu o mundo inteiro para uma festa e ali derramou o Espírito Santo, não sobre todos, mas sobre os dele. E sobre essas pessoas que ele derramou o Espírito Santo, essas pessoas falavam na língua daquelas pessoas que estavam ali, para que elas ouvissem as maravilhas de Deus, é que diz o texto. É isso que diz o texto, tá bom? Nesse momento aqui. Agora, Cláudio, eu posso dizer para você, posso afirmar para você, que existe momento que a pessoa o Espírito Santo desce e a pessoa começa a falar em línguas. Ponto final. Eu não duvidei disso em momento nenhum, não quis colocar que isso não existe, tá bom? E posso te dar referência bíblica para isso. Bom, vamos lá. Vamos em Atos ainda? Atos no capítulo 10. Não, Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, versículo 44. Olha só o que dizem. Atos capítulo 10, versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Versículo 46. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então, olha só, aqui. Se eu fosse contra, batizou línguas estranhas, aqui aconteceu, acabou de acontecer isso. É bíblico isso. Ok? Vamos para mais um versículo. Ainda em Atos, tá? No seu capítulo 19. Atos capítulo 19, no seu versículo 5. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Então houve batismo e logo depois começaram a falar em línguas. Isso acontece, isso aconteceu, isso acontece, hoje acontece, eu creio, acontece com você, acontece comigo, mas não é regra, não é regra. E o problema está exatamente aí, em tornar isso regra. A minha colocação na aula passada em relação a isso foi justamente isso, era colocar batismo com o Espírito Santo como regra, tem que sair falando em línguas. Não é verdade? Eu acho que eu fui claro aí. E também vamos para a base bíblica para pautar o que eu estou dizendo, tá? 1 Coríntios vem se não me engano, vem uma exortação sobre isso, tá? 1 Coríntios,
10. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. O fim é proveitoso. Você não vai orar em línguas do nada, por emoção, enfim. Versículo 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de cura. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, e cada um individualmente. Cada um, o dom do Espírito Santo, os dons do Espírito se manifestam de uma forma. Então, para fechar esse assunto, não é todo mundo que é batizado no Espírito Santo e vai sair orando em línguas também. Não é todo mundo que vai ter dom de profecia. Não é todo mundo que vai ter determinado dom. Aqui está muito claro. A palavra do Senhor que está dizendo. Que a gente consiga encerrar esse assunto percebendo que a palavra de Deus está dizendo que cada um tem a manifestação de acordo com o que ele quer, para melhor proveito. Entenderam? 1 Coríntios, ainda no capítulo 12, no seu versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e, individualmente, membro deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. 29. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de cura? Falam todos em outras línguas? Olha isso. Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, queridos, prestem atenção. O que Deus está querendo dizer aqui é o seguinte. Não vai se manifestar todo mundo falar em línguas estranhas. Isso não existe, lamento. Eu sei que algumas pessoas cresceram com isso. Eu fui que fui doutrinado dessa forma. Mas realmente, quando a gente conhece a verdade nos liberta. Entendem? Então que a gente possa, principalmente a você que tem no coração o desejo de pregar o Evangelho, o desejo de espalhar o Evangelho pelo mundo, o desejo de educar a sua família na palavra do Senhor, tenha discernimento. Isso é importante a gente procurar, né? Procurar esse dom de discernimento que é difícil, é complicado. E também não é para todos. Talvez o meu papel nessa manhã aqui esteja sendo trazer um pouco de discernimento para a igreja.
com certeza uma outra pessoa me traz, assim como os meus tutores, me traz os conhecimentos, porque são mestres na palavra e me auxiliam. Sou aqui apenas um interlocutor de estudos que eu começo a procurar e vou em fontes de mestres, de verdadeiros mestres. E assim a igreja caminha, assim a igreja cresce, sadia. Ok, Cláudia? Está respondida a sua pergunta? Eu espero que sim, espero que esse assunto não retorne, por favor. Bom, dando continuidade, a próxima pergunta é da nossa líder do grupo de louvor, Catarina. Catarina, bom dia. Fico feliz com as suas perguntas, fico feliz com a sua participação. A Catarina perguntou, foi sobre parte do estudo que a gente trouxe na semana passada também. Com qual objetivo os judeus estão reconstruindo o Sinédrio? Vamos lá. Só uma correção que eu acho que eu não me fiz claro. Já restauraram, tá? Em 2004. Veja bem, Catarina. O povo judeu, ele pauta a sua vida nas questões religiosas. Eles vivem a fé que eles professam, tá? Eles vivem muito isso. Então, vamos lá. Baseado aqui, quer ver? Malaquias, as últimas palavras do Malaquias. Catarina, abre aí também, tá? Malaquias, meu Deus, nunca foi tão difícil achar Malaquias. Malaquias, no último capítulo de Malaquias, capítulo 4, os últimos versículos mesmo. Diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande, terrível dia do Senhor. Ok? Ou seja, segundo os judeus, tá? Para a chegada do Messias, primeiro vem Elias. Tudo bem até aí? Como eu falei na semana passada, Sinédrio foi destruído em 70 a 73 e foi restaurado, salvo engano, em 2004, tá? Segundo a informação que o meu tutor me trouxe. Outubro de 2004. Por que eu fiz questão de dizer o porquê que alguns dizem que a restauração desse Sinédrio, alguns dizem que é mais importante, mais icônico do que a retomada de Israel, por exemplo, né? A restauração de Israel. Com base nessa profecia de Malaquias, eles creem que Elias voltará e anunciará a vinda do Messias. Para você ter ideia, Catarina, todas as sinagogas têm uma cadeira chamada cadeira de Elias, que é uma cadeira que simboliza realmente para quando Elias chegar a sentar nessa cadeira. Elias anunciará ao sacerdote a vinda do Messias. Então, veja bem, para que haja sacerdote, o sacerdote ele é estabelecido pelo Sinédrio. O Sinédrio é que estabelece o sacerdote. Então, se não há Sinédrio, se não houvesse restaurado o Sinédrio, não haveria um sumo sacerdote. Já tem hoje um sumo sacerdote, que foi instaurado por esse Sinédrio, que foi reconstruído esse Sinédrio, restaurado esse Sinédrio. E nomearam um sumo sacerdote. Ou seja, porque o Elias vai anunciar ao sumo sacerdote. Se não há sumo sacerdote, melhor dizendo, se não há Sinédrio, não tem como estabelecer um sumo sacerdote. Então, se não tem sumo sacerdote, como Elias voltará para anunciar ao sumo sacerdote, se não existisse um sumo sacerdote? Então, eles recuperaram o Sinédrio para instaurar um sumo sacerdote, para que esse sacerdote, e aí eles poderem pautar a fé deles, é tudo pautado na fé do que eles acreditam,
e sim Elias possa voltar a anunciar ao sumo sacerdote que o Messias voltará. E também a gente sabe que para o Messias vir ou voltar, ele voltará apenas com a construção do terceiro templo. Isso a gente também aprendeu. Mas para que haja terceiro templo, quem diz milimetricamente como vai ser o terceiro, onde vai ser o terceiro templo, é o sumo sacerdote. Então você vê a importância do sinédrio, porque sem o sinédrio não haveria o sumo sacerdote. Ok? Então, tendo o sumo sacerdote, abre-se a possibilidade, a possibilidade da volta de Elias, para que seja anunciado ao sumo sacerdote, para que o sumo sacerdote possa ordenar que seja construído o terceiro templo. Ficou claro? Não sei se eu enrolei um pouquinho, se eu me embolei um pouco, mas acho que ficou explicado por que da importância, por que tão grande a importância de um sinédrio. Ok? Bom, continuando, quem participou aqui também foi o nosso missionário Marcelo Gama. A paz, querido. Deus abençoe sua família, sua vida. Anjo na nossa igreja. E ele pediu para falar um pouco sobre sinagoga. Bom, não tive muito tempo para pesquisar a fundo sobre sinagoga, porque não é pouca coisa. Okay? Mas, trocando um pouco aqui em miúdos, sinagoga seria como a gente vai falar, né, de igreja, capela, santuário, catedral. Sinagoga tá nesse meio, né? A sinagoga, ela não substitui o templo, né, que a gente fala tanto. A sinagoga tem suas características próprias. Na verdade, a sinagoga, ela em determinado período, ela passou a ser mais um conceito do que algo físico. Tem uma passagem interessante, eu guardei em algum lugar. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Só para vocês entenderem o conceito de sinagoga para os judeus. Existe a Pirkei Avot, que está na Mishnah, que é a tradução oral dos judeus, né? Pirkei Avot é a ética dos pais, são ensinamentos judaicos, e diz assim a Pirkei Avot: quando dois estão sentados juntos e não há palavra da Torá no meio deles, cuidado, isso constitui uma roda de escarnecedores. E aí logo, esse é um capítulo, uma passagem, e logo à frente, continuando aqui a leitura, mas quando dois estão sentados juntos e a palavra da Torá são ditas por eles, então a Shekinah habita no meio deles. O que eles estão querendo dizer com isso? Que a sinagoga ela é constituída por pessoas. Se existem ali pessoas que estão falando da palavra de Deus, da Torá, ali constitui-se uma sinagoga. Sinagoga é algo muito simples, durante um tempo não era uma coisa muito formal, tanto que usavam casas para se reunirem como uma sinagoga. Houve um período que se exigia, isso eu escrevi em algum lugar, houve um período que se exigia que a sinagoga tivesse no mínimo de 10 homens. Não sei que período foi esse, mas num período da história isso existiu. Por outro lado, a coisa foi ficando um pouco mais aberta, digamos assim, e as pessoas começaram a se reunir em lugares mais simples, como casa, por exemplo, como eu disse agora há pouco. Fato é que as sinagogas foram ficando mais populares e com melhores construções, né? Eu vou colocar para vocês agora a imagem de uma sinagoga do período bizantino, tá? Para vocês entenderem um pouco melhor aí como era.
sinagoga é de Cafarnaum, tá? Eu vou mostrar aqui as ruínas dela, né? A sinagoga, de modo geral, elas dentro dela não tinha mobília, por exemplo, né? Eram bancos de pedra nas paredes mesmo, e tinha um santuário menorzinho onde se guardava o rolo ali, né? Tinha um pátio também, segundo a pesquisa que eu fiz, era para as crianças, né? Bom, tem aqui 4 datas da possibilidade do início da existência das sinagogas, tá? Uma é 70 depois de Cristo, que eu sinceramente não apoio, porque se vocês perceberem, o nome sinagoga não é citado no Antigo Testamento, mas isso não significa que elas não existiam. Elas já existiam, apenas não eram citadas com esse nome. Basta você procurar qualquer referência onde pessoas estão reunidas, certamente poderia ser uma sinagoga, tá? Tem também a data de 380 a.C., 722 a.C. e 606 a.C. Com períodos de cativeiro, etc. E houve essa necessidade de se reunirem em forma de sinagoga. Bom, a palavra sinagoga é uma tradução grega, tá? Na verdade, ela quer dizer assembleia ou reunião de pessoas, do hebraico knesser. E o historiador Flávio Joséfo também vai dizer que as sinagogas não eram feitas apenas para adoração a Deus. As sinagogas também eram feitas para questões políticas, para discutir questões políticas. E ele deixa um exemplo que está na sinagoga de Tibérias, no primeiro século depois de Cristo. Ele deixa esse exemplo, que as sinagogas eram usadas, essa sinagoga era usada também para esses tipos de assuntos políticos também, e não apenas para adoração. Sinagoga, ela não substitui o templo, porque na sinagoga, por exemplo, não se tinha sacrifício, por exemplo. Sacrifício de animais era no templo. Sinagoga não. Sinagoga você poderia adorar a Deus, reunir pessoas, mas no templo você tinha, por exemplo, sacrifício de animais. Na sinagoga você não tinha isso. Bom, para além disso, relacionado à sinagoga, existe uma curiosidade, né, sobre aquela questão, né, para você que já foi numa sinagoga, eu já participei de algumas cerimônias, eu já participei de um bat mitzvah e do bar mitzvah, e aí tem um local separado para as mulheres, que é separado dos homens, e existe uma linha né, que disse a questões machistas, etc. Eu não vou entrar muito nisso, até porque eu não tenho conhecimento para entrar nisso, mas existe uma outra linha também, que na verdade que até algumas igrejas evangélicas adotavam, de separar os homens das mulheres, né, homens de um lado, mulheres do outro. Na verdade, é uma relação com a seriedade das questões doutrinárias, acerca de, na verdade, a separação dos homens e das mulheres era para que não houvesse conversa entre eles. Tamanha era a importância, enfim, do ensino, mas fica aí para vocês apenas essa curiosidade, né? Na verdade, existem 2 caminhos, existem 2 estudos a serem feitos nesse campo, né? Tem a questão do machismo e tem a questão do porquê da separação. Existia um motivo, a questão, na verdade, era o cuidado no ensino, né? E não o machismo. Bom, vamos continuar com nossos estudos. Nós já falamos da descida do Pentecostes, e aqui eu quero passar aqui pelo versículo 42, apenas para a gente poder caminhar na história, não é verdade? Abra a tua Bíblia, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42.
Leia comigo, por favor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, muito se prega sobre perseguições, mas o Evangelho, na verdade, ele ganhou simpatia, de fato. E não era algo todos queriam a cabeça dos cristãos, não era por aí. A palavra nos diz que, na verdade, o Evangelho já crescia naquele local e ganhavam simpatia. Tanto que a gente vai ver mais para frente, não hoje, a gente vai ver que um centurião romano era piedoso de coração e orava a Deus, e Deus fala com ele. A gente vai ver isso mais para frente. Então, realmente, a descida do Espírito Santo naquele lugar foi providencial. Agora vamos ao capítulo 3. Leiam comigo, por favor, na sua Bíblia. Capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vamos parar aqui? Como o nosso estudo não é muito voltado para o lado espiritual, essa coisa toda, é voltado na geografia, algumas coisas me chamam a atenção e eu gosto de trazer para a igreja, que deixar passar direto algumas coisas a gente não deve, não pode, a gente precisa aprender, não é verdade? Vamos lá. Capítulo 1, versículo 1, perdão, do capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Vocês já pararam para se perguntar que hora é essa, hora nona? Será que é 9 horas? Será que estavam lá 9 horas da manhã? Ou 9 horas da noite, quem sabe? Então, a contabilização do horário era diferente. E é bom que a gente traga esse entendimento, porque se a gente não entender a gente não der essa paradinha aqui para entender o que é isso, a gente não consegue contabilizar que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Se a gente não entender essa contabilização de horários aqui, se você for fazer a conta da morte e ressurreição de Cristo, não vai bater os 3 dias. Então vamos lá. Hora nona por judeus, só para você entender, por exemplo, é 3 horas da tarde. Então a contabilização era feita assim. Os judeus eles tinham uma forma de ver as horas durante o dia e uma outra forma de considerar as horas durante a noite. Claro que eles tinham o horário, eles têm noção da cronologia do tempo, do dia, lógico, mas eles contabilizam isso de forma diferente, tá? O dia, por exemplo, começa às 6 horas da manhã. A hora zero do dia, hora 0, hora 1, hora 2, por isso que eles falam hora nona, hora terceira, enfim, a hora zero para os judeus é o nosso 6 horas da manhã. Então, para você entender que a hora nona aqui nesse momento é 15 horas, 3 horas da tarde. Ficou claro para você? Basta vir contando. Hora 0, 6 horas da manhã, hora primeira, 7 horas, hora segunda,
é 8 horas da manhã, hora terça 9 horas da manhã, hora quarta 10 horas da manhã, hora quinta 11 horas da manhã, hora sexta meio-dia, hora sétima 13 horas, hora oitava 14 horas, hora nona 15 horas. Isso vai até 18 horas, que é a hora 12ª, ok? A partir daí, acabou o dia para os judeus. Entra a noite. E aí, como é que é contabilizado a noite? A noite é contabilizado por turnos, por vigília. Ah, da onde vem a vigília que a igreja faz de madrugada? Tal? É isso aí, ó. A hora é contabilizada por turnos de vigília, por vigílias. Como é? Para os judeus, existem duas, tá? E por isso há uma interpretação em Mateus e em Lucas, que você, para não embolar a sua cabeça, no futuro a gente fala sobre isso, mas para os judeus são 3 turnos de 4 horas. São por turnos. Um turno de 4 horas, mais um turno de 4 horas, mais um turno de 4 horas, que vai fazer as horas até chegar às 6 da manhã novamente. Ficou claro isso? Para os judeus. Para os romanos, é o contrário. São 4 turnos de 3 horas. Por isso que essa pequena confusão que a gente vai falar no futuro, se aprouver falar. Mas só para você entender como é contabilizado os horários para os judeus. De dia, dessa forma, né, o dia começa às 6 da manhã e a noite começa às 18 horas. Tá claro? E de 18 horas para lá, conta-se vigílias. São 4, mais 4, mais 4. Para os judeus. Para os romanos, 3, mais 3, mais 3, mais 3. Tudo bem? Vai bater certinho de 18 às 6 da manhã. Ficou claro para vocês? E aí a gente pode ter entendimento melhor quando a gente for ler a palavra, a hora nona. Essa hora nona, que é 15 horas, que é a nossa 15 horas, 3 horas da tarde, era a hora separada para a oração mesmo. Tá bom? Bom, uma outra curiosidade. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era um horário estabelecido. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa. Eu queria falar sobre o templo, eu queria que a gente pudesse mostrar o templo para a gente poder conhecer o que é um templo, o que era esse templo, como eram as formas, a porta. Então é sobre isso que eu quero mostrar, vou colocar na tela para vocês e vou falando. Antes disso, Porta Formosa eu queria deixar para vocês. Vou dar um tempinho aqui de alguns segundos, vou mostrar o templo, vocês devem estar vendo aí agora, e vocês vão me dizer qual dessas portas todas aí que vocês estão vendo é a Porta Formosa. Ok? Começando agora, tempo. Bom, essa aí é a imagem do templo inteiro, né? Não como hoje, mas é a imagem do templo. E a gente percebe que o templo mesmo é aquela parte mais alta lá no fundo, tá? E tem vários portões, várias entradas. E, bom, veja bem, a cidade é murada, como vocês já sabem, a gente já falou em outra aula. A cidade de Jerusalém é uma cidade murada. E bem na porta do templo existia uma porta, um portão da cidade. Ou seja, o templo está de frente para os Montes das Oliveiras. Tá bom? Então Jesus vinha do Monte das Oliveiras, passava pelo vale e entrava na cidade. Tudo bem? Então vamos lá. Então a gente tem
a pergunta que eu fiz foi qual era a Porta Formosa, né? Qual delas? Tem várias portas que a gente pode chamar de Porta Formosa aí. O fato é que fica realmente complicado de dizer qual é. Fica um pouco fácil de dizer qual não é, tá bom? Bom, vamos lá. Nós temos o primeiro portão, é o portão da cidade, logo depois do Vale de Cedron. Primeiro portão, ok? Logo depois desse portão, vinha um outro portão que a gente chama de Pórtico de Salomão. Que é o portão, na verdade, esse portão, ele não dava acesso ao templo. Era portão, se vocês forem olhar em volta, tem um grande átrio aí, um quintal gigante, que é um primeiro muro, que ali a gente chama de... era o espaço dos gentios, tá? Hoje esse local já sem o templo, é a esplanada das mesquitas, né? Vou colocar a imagem para vocês verem a imagem de hoje. Você pode olhar e nós temos duas mesquitas, uma de um lado e do outro. São duas mesquitas aí, essa dourada e essa outra aí que vocês estão vendo. Tudo bem? Mas enfim, voltando. Esse átrio, esse quintal, chamavam de átrio dos gentios, porque os gentios que se convertiam não era aquela adesão 100%, como a gente imagina, né? Então, os gentios ficavam nesse espaço ao redor do templo. E aí tem um outro portão, que também é murado. Tem outro portão com os muros também. A gente passou pelos muros da cidade, passamos pelos muros do átrio, desse átrio de gentil, e agora vem a porta do templo mesmo. E dessa porta para dentro, nós temos o pátio das mulheres. Esse espaço que você está vendo logo depois dessa porta douradinha aí, esse portão dourado, é um espaço reservado para as mulheres. Tudo bem? Bom, e aí tem a terceira porta, que é aquela porta lá no fundo que vocês estão vendo, que é chamado Porta de Nicanor, né? Nicanor é um judeu de Alexandria que presenteou o templo com esse portão. Flávio José vai dizer que essa porta é uma das portas mais valiosas de toda Jerusalém, né? Porque era uma porta de bronze. Uma porta de bronze, ela tinha 9 metros de altura e 5 de largura, de bronze maciço. Então era uma porta belíssima que foi presenteado por esse servo aí, Nicanor. Ok? Falamos de 4 portas, né? Na verdade. Se você for olhar dos Montes das Oliveiras para dentro, você tem a porta da cidade, você tem a porta do átrio, que é o Pórtico de Salomão, você tem a porta do templo mesmo, que é a porta que dá para o espaço das mulheres, e tem a porta final lá, que é a porta de Nicanor. Bom, a gente pode afirmar que a porta de Nicanor, portão de Nicanor, não pode ser a Porta Formosa. Lembrando que o que a gente acabou de ler, que a gente leu agora há pouco, foi que era deixado lá um homem coxo, mendigo, a pedir esmolas. Então, se aquele espaço lá, que é o penúltimo espaço ali, era um espaço reservado para mulheres, a gente não pode admitir que ali ficava um homem, não por ser doente, mas por ser homem, num espaço que era reservado para as mulheres. Ok? Dentro do templo, ali naquele outro portão para dentro, tinha um espaço reservado para os doentes. Não era o mesmo espaço que os outros ficavam, era um espaço mais alto, que era reservado para os doentes também. Eles não tinham contato com as outras pessoas. Mas tinha um espaço dentro do templo reservado para os doentes. Então a gente pode eliminar que é aquela porta de Nicanor. A gente também pode eliminar que é a porta da cidade, porque da onde eles estavam vindo para orar, né? Eles estão vindo do cenáculo. A gente está ali no acontecimento, creio eu, no acontecimento próximo do acontecimento da descida do Espírito Santo. Tudo bem?
Eles estavam dentro da cidade, então eles não vinham de fora da cidade para ver aquele coxo na porta Formosa. E também está dizendo que é porta do templo chamada Formosa. A muralha da cidade não é considerada como a porta do templo, embora ela desce bem de frente para o templo mesmo. Tá bom? A gente só pode imaginar, e a gente não pode confirmar, que a porta Formosa é Pórtico de Salomão. Mas aí fica a minha dúvida, e quem tiver a resposta, por favor, pode trazer. Por que Deus resolveu chamar essa porta de Porta Formosa, ou por que chamavam de Porta Formosa e não Pórtico de Salomão? Que é onde Jesus ensinava, né? Jesus ficava exatamente ali, ele vinha do Monte das Oliveiras, né? Ele não passava a noite dentro da cidade. Na última semana ele fazia isso todo dia. Ele não pernoitava dentro da cidade, então ele fazia esse caminho, era Monte das Oliveiras, o vale, a porta da cidade, Pórtico de Salomão. Ele ensinava ali. E aí fica a critério de vocês deduzirem aí qual é a Porta Formosa. Na minha humilde opinião, na opinião também do meu tutor, que mais parece ser a porta, o Pórtico de Salomão, a Porta de Salomão. Bom, se vocês têm mais algumas portas aí na lateral, aquela primeira porta aqui no Pátio das Mulheres não dava acesso ao Pátio das Mulheres, tá? Ali tinha uma escada que dava acesso para um outro lugar. E ali atrás tem portas de oferenda de sacrifício, dos animais sacrificados, né? De lenha também. E a gente pode falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Tá bom? Bom, gente, é isso por hoje. Espero que esse estudo tenha somado alguma coisa em sua vida, assim como tem somado na minha. E vamos continuar aí semana que vem. Peço que vocês, por favor, deixem perguntas. Às vezes eu não trago a informação completa justamente para poder provocar algum tipo de pergunta para vocês, para que haja essa interação. Senão não adianta, eu me sinto meio que falando sozinho para a parede. Eu gosto que tenha esse retorno. Quero agradecer a Catarina, quero agradecer a diaconisa Cláudia, quero agradecer ao missionário Marcelo Gama pelas perguntas, assim como os outros também fizeram as perguntas nas aulas anteriores e que renderam para nós bastante conteúdo. E fica aí, vamos parar por aqui. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe cada família aqui. Amém.